respeito de tratamento das enxaquecas. Por exemplo, você sabia que o uso muito frequente ou até mesmo abusivo de analgésicos leva a ter cada vez mais dor? Ou seja, dor com mais frequência e dor com maior intensidade, onde os analgésicos comuns já não terão qualquer tipo de efeito. Então, lembrar que o uso frequente demais ou o uso abusivo de analgésicos comuns, na verdade, perpetua e piora significativamente as dores da enxaqueca. Outra coisa, existem alguns alimentos que são classicamente relacionados à produção das enxaquecas. Embutidos, empanados, alguns tipos de tempero, alguns tipos de queijo, bebidas fermentadas, como por exemplo o vinho. E um dos que mais leva à fama em relação à produção de crises de enxaqueca é o chocolate. Mas, nos últimos anos, alguns trabalhos têm tentado mostrar que talvez o chocolate não seja assim o verdadeiro culpado. Talvez as reações químicas cerebrais que vão gerar as dores que nós chamamos de enxaqueca, talvez elas comecem antes, várias horas antes da dor em si. E, na verdade, a busca pelo chocolate, a busca pela guloseima, a busca pelo alimento saboroso e doce seria, na verdade, já uma tentativa de alívio que o cérebro busca, já tentando se antecipar à instalação da dor. Mas como é feito o tratamento atual das enxaquecas? Primeiro, precisamos lembrar que a enxaqueca é uma cefaleia, ou seja, a enxaqueca é uma dor de cabeça de origem vascular, ou seja, uma dor dos vasos sanguíneos da cabeça, tanto dentro do crânio quanto fora do crânio, por exemplo, na pele, nos olhos, etc. Mas o que interessa para nós é que a enxaqueca é um evento inflamatório. A dor latejante, típica da enxaqueca, é uma dor provocada pela irritação dos vasos sanguíneos. Portanto, a enxaqueca é um evento inflamatório. Mas como tratamos essa dor? Basicamente, nós dividimos o tratamento da dor em tratamento das crises de dor e o tratamento de prevenção, ou pelo menos um amortecimento dessas dores. O tratamento da crise de dor é constituído pelos medicamentos que devemos utilizar na iminência de ter a dor ou assim que ela se inicia. Enquanto o tratamento de prevenção das enxaquecas, nós os reservamos para aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm uma ou mais crises de dor por semana em média. E diversas medicações podem fazer esse papel preventivo. A tentativa de fazer a prevenção, a profilaxia, ou pelo menos o amortecimento da violência das crises de enxaqueca, a neurologia sempre pegou emprestado de outras áreas da medicina diversos medicamentos para tentar essa prevenção, assim como o propranolol, o topiramato, a flunarizina, a sinarizina, a amitriptilina, a nortriptilina, etc. Medicamentos com outras funções dentro da medicina, inclusive em outras especialidades médicas, mas que de alguma forma tinham também um efeito protetor, um efeito preventivo em relação às enxaquecas. Nos últimos anos, uma nova classe de medicamentos surgiu com grandes vantagens em relação a todo esse arsenal previamente emprestado. A classe dos chamados anticorpos monoclonais. No Brasil, o galcanezumab, principalmente, trata-se de medicamento injetável, uma dose única mensal por via subcutânea, que normalmente traz uma grande e boa resposta preventiva. Se pudermos fazer uma mensuração em termos de alívio dos pacientes em seus diários de dor, poderíamos atingir algo próximo de 90% e praticamente livre de efeitos colaterais. Ainda um tanto caros para a realidade brasileira, mas uma grande promessa para o alívio dessa dor que tanto perturba. Mas
Algumas dicas em relação à prevenção das enxaquecas. Uma delas seria tentar identificar e, consequentemente, passar a evitar alimentos ou cheiros, odores ou mesmo bebidas que sabidamente, no seu caso, provocam dor. Outra dica importante é a qualidade do sono. Nós sabemos que noite mal dormida no paciente com tendência à enxaqueca funciona como gatilho. Uma outra dica importante é que quanto mais tensos, quanto maior o nível de estresse psicológico, sabidamente, maior a frequência e a intensidade das dores enxaquecosas. Uma outra dica, citada no início do vídeo, é quanto mais analgésico comum é tomado, principalmente de forma abusiva ao longo dos meses, existe uma tendência da dor se tornar crônica e cada vez mais intensa, até se transformar naquilo que se chama dor de cabeça crônica diária. Terrível, não? Então, atividades físicas, relaxamento, noites bem dormidas, boa alimentação, evitar alimentação pesada antes de dormir, evitar a exposição excessiva à luminosidade ou à radiação do monitor, do computador ou do celular, seriam ótimas dicas para tentarmos evitar essas dores não desagradáveis.